Gênesis 1, versículo 1 e 2. E vamos até o 3. Vou procurar ser bem rápido e bem sucinto. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém? No princípio. Nesse versículo baseia a ideia da nossa fé. A ideia da nossa fé. Criação. Quando você discute com um teórico fervoroso, um teórico que quer defender uma ideia evolucionista, darwinista, também eugenista de seleção, que é uma ideia enrustida. A eugenia é uma seleção também não natural, é uma separação para formar um ser humano mais forte, mais híbrido, de aspecto mais europeu, dando assim a entender uma certa evolução da raça. É um racismo. Nós tivemos isso muito difundidos no século passado, no início dos anos 40, isso pegou força, final dos anos 30, 40, com Hitler, com Stalin, Mussolini e outros. No Brasil isso também foi muito difundido. Isso é história. E a ideia da evolução, que é uma teoria. Mas a criação, ela não é uma teoria, ela é uma ciência comprovada. Inclusive se estuda, até os dias de hoje, a manipulação do átomo e da partícula de Deus. E já há nas academias conclusões a respeito da criação. Porque do nada tudo se fez, o famoso Big Bang. Uma partícula que não existia, que passou a existir, e todo o universo se formou a partir do nada. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza da coisa que se espera e a confirmação daquilo que não se vê. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, chamando a existência aquilo que não existe. Talvez
Você quer acreditar que você veio da evolução do chimpanzé, do macaco, ou do... Esses dias um rapaz chegou em mim e falou assim: você veio do macaco? Eu falei: vim não. Eu vim do meu pai. Meu pai veio do meu avô, meu avô veio do... Eles vieram da Itália, que vieram da genealogia, e que veio tudo de Deus. Mas eu vim do macaco. Eu falei: problema teu. Você crê no que você quer. Mas você não vai brigar comigo? Não, não vou brigar com você. Está muito alto aí? Então é só aqui mesmo. Você quer brigar, briga sozinho. Para duas pessoas discutirem é necessário ter duas. Ninguém discute sozinho, discute? Há algumas exceções. Às vezes eu brigo com o rádio. Alguém já brigou com o rádio aqui? Eu entro no carro, às vezes está ligado lá na Jovem Pan e tem alguma matéria, aí eu fico nervoso, aí eu fico brigando com aquilo. Eu falo: gente, como é que pode um negócio desse? E aí eu pareço meus filhos estão rindo porque eles sabem que é verdade. Então eles entram no carro e eles desligam o rádio, para eu não brigar com o rádio, porque eu fico resmungando, né? Mas com exceção a isso, o bom é que ele não devolve. Então não tem discussão, é um monólogo. Esse enunciado, esse princípio, é para trazer você a ideia do pensamento do criacionismo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Amém? Concordamos nisso? Sim ou não? O que ele usou para criar, lá no 8 de Provérbios 30, fala sobre a sabedoria. E ela estava lá e era seu arquiteto. Se foi Big Bang ou Bang Big, não importa. Importa que Deus criou. A terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, temos um problema aqui. Deus é perfeito, sim ou não? Ele cria alguma coisa imperfeita? Tem como Deus criar alguma coisa imperfeita? Não. Porque senão tira a perfeição dele. Mas, aqui já no versículo 2 tem um relato da deformidade, da ausência de forma da terra. E também de algo vazio. Isso é muito... Mas vem a parte B do versículo. Havia treva em um local. Que local? Face do abismo. Opa, então já não estava tão vazio. Há um abismo. Sim ou não? Está escrito, tem um abismo aí. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então, dentro desse texto aqui, há algo que algumas pessoas desinformadas podem ser pegas no contrapé, porque há uma contradição, pastor. Algo sem forma e vazio não tem água e não tem abismo, porque abismo tem forma. Abismo tem forma. Como que é um abismo? É uma fenda, é um buraco, é uma divisão, é uma forma, é uma trinca, é uma rachadura. Com detalhe, com ausência de luz, com treva. Por outro sim, diz que tem água. Tem água. E o Espírito de Deus está em movimento, se movendo sobre as águas. Então não está vazio. Porque quem está lá? Água e o Espírito. E aí vem a grande discussão teológica que todos os manuais e todos os livros teológicos, seja os manuais de teologia do Velho Testamento ou as discussões teológicas sobre este texto, para você ter uma ideia, no manual de teologia, que discute versículo a versículo, esse texto, ele tem 2 páginas de discussão. Mas não é 2 páginas de um livrinho, é 2 páginas de um livro desse tamanho, com uma letrinha desse tamanho. Discutido todas as teorias, então os teóricos acham, olha, não, aqui está falando sobre uma terra espiritual, porque Deus, quando Ele vai criar tudo, primeiro Ele chamou a existência e criou essa arquitetura no mundo espiritual. Aí houve a queda, porque Satanás, ele se rebelou e Deus o lança nesse mundo espiritual, e há um caos. Outros dizem, não, havia a terra, só que a terra, a partir do Big Bang, a partir da partícula, a partir da explosão que criou o nosso universo, houve uma desorganização e Deus foi colocar ordem no caos. Então, por isso que quando você vê discussões ou vídeos sobre o universo, é um pedaço de meteoro aqui, outro ali, e vai e bate e tal, e bate um planeta e uma lua, e formaram a terra estava ainda em evolução, estava ali cheio de lava, cheio de fogo, e o negócio começou a ser formado e não tinha nada a não ser escuridão. É uma discussão que permeia até os nossos dias, porque até hoje estão discutindo a forma da Terra. Já tem astronauta, já tem satélites, centenas e centenas e centenas de satélites filmando a Terra, e ainda tem gente que vai na TV e diz que a Terra é plana. E vão lá e bate, não, e vamos provar que a terra é plana, porque é uma discussão que rouba o tempo. Mas aí, vem o versículo 3, primeira frase. Então disse Deus. A palavra de Deus é cheia de mistérios. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 2,
O apóstolo Paulo diz assim, todavia, eu vou citar aqui, irmãos, eu tenho memorizado a Bíblia Contemporânea Thompson, então às vezes vocês vão ver que mesmo lendo na que está lá, NAA, às vezes eu vou citar texto da Thompson, até eu memorizar essa, vocês me perdoem, tá? Mas eu estou dizendo que está dentro do texto. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam, não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a nossa glória. Os poderosos deste mundo não conheceram, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pois como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. O Espírito de Deus penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Mas nós não recebemos o Espírito deste mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos comparar as coisas espirituais com as espirituais, ambas são espirituais. E aí vem esse versículo 3 e diz, então Deus disse, haja luz. E houve luz. A palavra de Deus diz o tempo todo que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, crendo, Ele nos concederá. Tudo que pedir ao Pai, em meu nome, lhe será concedido. Uma coisa maravilhosa que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Eu vou, e virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. O problema é que a gente vive de reclamação. O que é reclamação? Tem duas consequências a reclamação. Primeiro, eu clamei. Quando eu vou clamar de novo, eu estou reclamando. É isso que a gente faz? Não, a gente murmura. Reclamar é pedir aquilo que já foi pedido de novo. Murmurar é dizer mal ou deméritos a respeito daquilo que foi dito. Mas quando a gente confia, a gente simplesmente fala, Deus disse, pronto, acabou, está feito. Haja luz e houve luz. E esse texto, tanto esse texto quanto o texto lá de João, capítulo 1, quando fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada que foi feito se fez. Lá em Efésios capítulo 1 diz que todos nós fomos feitos nele, predestinados nele. E aqui eu não estou argumentando com teoria da predestinação de Calvino, mas também não estou sendo um arminiano ortodoxo. Estou dizendo que o Senhor te fez para um propósito. Ele disse isso para Jeremias, capítulo 1, versículo 4 de Jeremias. Ele diz, Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci, antes que você fosse para o ventre da sua mãe, eu te dei as nações por profeta. Jeremias foi reclamar, Jeremias foi dar o jeitinho, como todos nós, quando o Senhor nos chama para algo, quando o Senhor nos dá um objetivo, ou quando o Senhor nos tira da zona de conforto. Eu me lembro quando Deus me tirou da minha cidadezinha, da minha zona de conforto e me trouxe para essa cidade.
Primeira semana que eu estive aqui, eu vi 4 cadáveres. Um desses acidentes eu assisti. Dentro de um ônibus eu vi a pessoa sendo atropelada por um caminhão, um casal que era vizinho, e morreram. E eu falava para Deus, eu não vou ficar nesse lugar, esse lugar aqui não é para mim. Essa cidade não é para mim, a minha cidade é uma cidadezinha pequena. Era muito confortável, porque eu conhecia tudo e todo mundo. Então vamos ficar aqui. Eu tinha acabado de ganhar uma propriedade em um bairro, que hoje é um bairro muito bom. Na época não tanto, mas hoje um bairro bom. Se eu mudasse para cá, eu tinha que abrir mão daquela propriedade, porque era uma questão mais política do que de benevolência. E houve luz. A palavra foi lançada e a palavra encontrou o seu objetivo. Deus viu que a luz era boa. A luz era perfeita? A luz era perfeita? Não. A luz era boa. Para eu saber se algo é bom ou algo é perfeito, eu tenho que ter uma comparação. E a luz era boa. Então Deus fez separação entre luz e as trevas. Feche teus olhos, diga assim: eu sou luz. Diga: eu sou luz, e a minha luz é boa. Uma luz perfeita é uma luz intensa, é uma luz como é retratada. Nós vimos isso aqui em 2 textos ministrados dias atrás para 2 grupos diferentes, distintos. Não sei se vocês estavam nos 2 cultos, se foi ministrado nos 2 cultos, mas foi trazido aqui a palavra sobre Ezequiel capítulo 1, a visão dos seres viventes. E a outra sobre Jesus se desfigurando, a intensidade da luz, uma luz não tão forte que ninguém possa olhar, mas também não tão fraca que possa deixar você num estado de comunhão com a treva. A luz era boa e havia separação. Pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas eu fico no meio das trevas. Eu comungo com as trevas. Eu vislumbro as trevas. Eu e as trevas andam assim, ó. Porque existe algo que pode apagar a nossa luz ou nos tirar do estado de luz, que é uma coisa chamada pecado, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Só tem uma coisa que pode nos separar de Deus, é o pecado. Mas hoje, nos nossos dias, o pecado está latente, o pecado está normalizando, e aí vem algo que pode nos causar um dano terrível. Um dano terrível. Quem tiver no projetor, põe para mim Mateus 6, 23. Mateus 6, 23. Uma palavra pode mudar a nossa história. Uma palavra bem colocada e bem falada pode mudar a história que contam da nossa história.
Interessante que muitas pessoas, quando falam do pastor aqui dessa igreja, eles não falam de mim. Olha, o pastor é um prostituto, é um adúltero, é um ladrão. Eles falam, o pastor Luiz é muito duro, muito severo. Verdade, irmãos. Eu tenho que pedir muito perdão a Deus, porque por causa dessa severidade, eu perdi muito e apanhei muito. Mas preciso examinar a radicalidade do evangelho. E a palavra radicalidade, ela vem do original raiz. Então nós não podemos perder as raízes do evangelho e não conceder, porque senão vamos ficar igual e não diferente do mundo. Porque nos nossos dias, e falo nos nossos dias, nos últimos anos, principalmente nos últimos 35, 40 anos, a igreja vem se mundanizando cada vez mais. Se mundanizando cada vez mais. O altar deixou de ser o altar, virou palco, a igreja deixou de ser igreja, virou salão, e aí a coisa complica, e olha lá. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grande trevas serão. Luz e trevas. Luz e treva. O grande problema não é eu estar em treva ou estar em luz. O problema é quando eu acho que eu estou na luz e eu estou na treva. Mas aí para isso é fácil. Precisamos examinar. Sim ou não? Examinar. Quais são as obras da luz? Qual é o fruto da luz? Luz, né? Ela tem suas particularidades. Sexta-feira, disse aqui para a igreja que há momentos na vida do ser humano que a treva é tão grande, que a escuridão na alma é tão grande, a escuridão na vida é tão grande, que até a tua sombra desaparece. Na escuridão, a solidão é tão grande que nem tua sombra fica com você. Na luz, a primeira coisa que aparece é a sua sombra. Mas a luz é festa? Não, porque a luz atrai bicho. Pastor, eu me converti, agora eu estou sendo atacado, é seta, é batida, é pancada, e a coisa está acontecendo, é igual aquela palavra dos ossos secos, né? Quando o profeta fala a palavra, os ossos começam a se mexer, e vem osso de tudo quanto é lado, e quem está do lado vê pancada, meu irmão. Você começa a receber pancada. A luz, ela atrai bicho. Ela atrai bichos, mosquitos, aqueles cupins, insetos, né, chamados, aleluia. Opa, glória a Deus aí. Daqui um pouco começa a chover e vem bastante aleluia, a igreja fala, aleluia. Aí o Zé Carlos fala, glória a Deus. Vamos ensaiar, porque isso é coisa de igreja, viu? Diga para o seu irmão assim, aleluia. Diga, glória a Deus. Fala para ele assim, irmão, pode falar à vontade, porque ainda não tem imposto. Ainda não tem imposto em aleluia nem glória a Deus. Mas quando os insetos vêm os predadores do inseto, vem sapo, vem barata. Atrás do sapo, que vem para comer o inseto, vem a cobra, escorpião, rato, barata d'água. A luz traz outro problema. A luz, quando ela acende, você consegue ver a poeira, a sujeira, o pó. A luz também coloca você em evidência, em notoriedade. E pode ter certeza que sempre vai ter alguém querendo apagar a sua luz.
Ou no seu trabalho, com um invejoso que quer a tua vaga, o teu lugar, ou quer que você seja diminuído? No amor, uma pessoa que não quer que você seja feliz e destrói os seus sentimentos. Na família, com aquele burburinho e aquela fofoquinha. Na vizinhança, no condomínio, no bairro. Mas também uma luz, não adianta acender a luz, Mateus capítulo 5, e colocar debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, para que ilumine toda a casa. Não se esconde uma cidade edificada no monte. Quando você está chegando em São José do Rio Preto, vindo de São Paulo, ou vindo de Olímpia, ou vindo de Onda Verde, ou vindo por Mirassol, você já vê o clarão da cidade. E assim que você vê o clarão, você começa a ver os prédios e a luminosidade. E você já sabe, estou chegando em Rio Preto. Ou quando você vai para uma cidade que você tem afinidade, você está chegando perto, está de noite, você vê a claridade, você vê aquela luz, é uma luz boa, mas é uma luz pulsante. Você olha, você vê que a cidade está brilhando. Pergunte para o irmão que está do seu lado: luz? Você é luz? Você incomoda? Você se incomoda? Nos incomodamos? Sentamos na mesma mesa dos escarnecedores e escarnecemos com eles? Ou pegamos a bem-aventurança: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, da sua fruta estação própria, cujas folhas não murcham. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, porque os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Nós procuramos uma coisa bonita, uma ideia bonita. Jesus, querido, não é bonitinho. A palavra da cruz não é bonitinho. Jesus não é aquele ser bonito de olhos claros, europeu, com cabelo claro, pregado numa cruz, com alguns pequenos ferimentos nas juntas. Não, a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura, e orando nós para ele nem a beleza vimos, para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento comum, de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas vão olhar para você e vão esconder o rosto, e vão tentar questionar você com relação à sua fé. Ah, você é religioso. Essa é a palavra do momento. O melhor jeito de não ter comprometimento com Deus, de não ter comprometimento com Cristo, é dizer: é religioso, eu não sirvo uma religião. E nem sabe o que está dizendo, porque religião vem de religar, e religar quer dizer reconectar-se. E nós, homens, seres humanos, cometedores de pecado, precisamos nos reconectar continuamente. E aí transformam essa palavra no chulo ou na pequenez de cultos e observâncias paganistas. Igreja é comunhão. Só existe noiva se existir comunhão. E olha que Satanás tem pregado isso tem abarcado grandes e monte de seguidores, principalmente aqueles que gostam de um namorinho colorido.
de transar antes do casamento, de tomar um chopinho num happy hour, fim de tarde. Não, eu não sou religioso, eu sirvo a Cristo, aleluia. Não, pastor, o Senhor Jesus, Ele perdoa, Ele é infinito em perdoar. E aí colocamos essa graça hiper extrema, blaster, abundante, onde não existe limites. E esquecemos da questão da paternidade colocada no texto pelo nosso Senhor. Quantas pessoas estão deformadas ou sem forma? Não sabe se é de Deus ou do diabo ou do mundo. Se é desse homem, daquele homem ou daquele outro homem. Se é daquela mulher, daquela outra mulher. Ou se é da mulher e do homem ao mesmo tempo. Hoje não, hoje eu sou bi. Hoje eu sou pan. Um dia chegou um cara, os irmãos sabem que eu sou psicólogo. Aí eu estava conversando com um colega de faculdade, a gente estava fazendo um trabalho sobre psicopatia. E aí um dia ele chegou de mim, ele falou: ô Antônio, você é pastor? Eu falei: eu sou pastor. Você é hétero? Eu falei: sou. Ele falou assim: eu sou pan. Eu falei: que é isso, Jesus Cristo? E eu falei: qual é o seu grande amor? Ele falou: tem uma árvore lá em casa que é a minha paixão. Eu falei: o quê? Eu namoro com a árvore. Faz 15 anos que ela é minha namorada. Eu fiquei tentando entender aquilo. Não que eu não entendi. Digo para o senhor assim: você entendeu? Aí eu fui pesquisar. Diga para o senhor: quando você não sabe de uma coisa, pesquise. E eu descobri que tem um cara famoso no Brasil que ele é casado há 32 anos com uma bicicleta. Mas às vezes você ama tanto dinheiro que você é um pansexual do dinheiro, do pecado. Meu Deus. Aí claro que depois que eu pesquisei, eu voltei e falei: amigão, senta aqui, você está de brincadeira, né? Ele falou: não, porque você é preconceituoso. Eu falei: cara, eu vou meter uma motosserra nessa árvore. Ele falou: o amor da minha vida. Eu falei: o cara, é sério mesmo, o cara está precisando de tratamento. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque vai que tem algum pansexual aqui na igreja. Pergunta para o seu irmão assim: você é? Pansexual é que gosta de coisas da natureza, de formas, coisa bem invasiva. Mas quando você acha que já viu tudo, sempre aparece uma coisa nova. Quem sabia disso hoje, dessa cultura inútil? Quem sabia? 1, 2, você sabe porque eu te ensinei? 3, é meu filho, sabe porque eu ensinei? É que ele está no 3º ano de psicologia. Mas às vezes existe tanta coisa inútil que nós colocamos na nossa mente, que esquecemos de nos preocupar com aquilo que é mais profundo, que é que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E nesse dia, Ele colocou-se em ordem no caos, e Ele começou a colocar tudo no seu devido lugar, e às vezes a gente quer explicar os mistérios de Deus. Ah, pastor, eu quero saber se estava sem forma e vazio, por que então tinha mar, por que tinha espírito, por que tinha abismo, por que tinha treva, por que tinha alguma forma onde não tinha forma. Talvez eu possa explicar para você. Às vezes você está se sentindo sem forma e vazio. Você olha para o espelho e não se aceita. Você acha, irmã, que você precisa colocar mais uns 300, 400 ml aqui. Você acha que você tem que esticar aqui, baixar aqui, encurtar aqui, arrumar ali, arrumar lá, arrumar aqui. E você não consegue chegar a uma forma.
Mas aí você se sente constantemente vazio. Observe os famosos, a briga entre Simone e Simaria. E uma falando, eu tive nos maiores iates e barcos e aviões, eu tenho apartamento luxuoso em tal lugar, mas eu ainda sinto um vazio. A maioria dos cantores, a maioria dos artistas, a maioria daqueles que chegam lá, mas chegam lá sem a essência do que é principal. O porquê eu cheguei até aqui. Um dia, eu assisti a entrevista de um autor muito famoso de livro. E ele foi pastor por quase 30 anos de uma igreja sólida. E ele deixou o pastoreio e foi no Jô Soares dar uma entrevista. E naquela época, há 16 anos atrás, ele ainda estava firme, forte, jovial. O nome dele, Rubem Alves. Guarda esse nome. O cara escreveu algo fantástico. Um escritor, poeta, compositor, filósofo, psicanalista, um grande teórico, professor de uma universidade renomadíssima. E um pouco antes de morrer, ele chora lamentando o seu vazio. Porque outrora ele deixou Deus, ele deixou o chamado, ele deixou a obra, ele deixou a vida. E quantos de nós, queridos, nos encontramos assim? Lutamos por aquilo que não entendemos, então não vivemos mais novidade de vida. Lembra-se de Coríntios? Falamos sabedoria entre os perfeitos. Não é uma sabedoria qualquer. Eu gosto de estudar. Eu tenho uma memória muito boa. Eu não sei como seria viver sem ela. Eu guardo muito bem fisionomias, rosto, histórias. Tem gente que chega aqui na igreja que me conheceu há 24, 25 anos atrás, e eu converso com essas pessoas como se estivesse retomando a conversa de anteontem. De anteontem. Mas eu fico imaginando como seria para uma pessoa que não lembra de ninguém. Ou por não ter problema, e para não querer ter problema, a vida ontem é igual a de hoje. E a de hoje, igual a de anteontem. Que foi igual a de um ano atrás. Que é igual amanhã. E que será igual depois da manhã, e depois. Os mesmos rostos, as mesmas pessoas, as mesmas atividades, os mesmos locais, as mesmas conversas e diálogos. E estamos em conflito, porque não há novidade de vida. Preste atenção, olha como Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e vou encerrar com isso, e preste atenção nisso.
Ele nos conta agora, desde o princípio, ele nos conta o que ele vai fazer. E ele no capítulo 3, ele fala para o homem, e ele diz: olha, ô serpente, você vai ferir o calcanhar da mulher, mas do fruto dela vai nascer aquele que vai pisar a tua cabeça. Quando? Ó, milhares de anos depois. E quando ele vai ensinar os discípulos, ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus. Ele traz para que a gente entenda de forma muito simples. Então não é palavra de sabedoria humana, como diz o texto de Coríntios. É os mistérios de Deus, porque sabedoria humana poderia trazer aqui estudos de Piper, de Spurgeon, de homens consagrados, homens que lutaram para defender a causa, defender o evangelho, que perderam a vida. John Wycliffe, Lutero, história do rei James. Hoje falamos tanto da Bíblia, King James é a melhor Bíblia. Outros falam, não, é heresia. Ninguém sabe o que está falando, mas porque não conhece a história do rei. Quanta falta faz a igreja conhecer isso, porque a igreja não conhece a sua própria luz. Mas segue o fulano de tal que tem uma palavra, olha, entra lá, clique aqui no botão que eu vou te ensinar como ganhar milhões. Verdade, ele ganha milhões, você ganha uma dívida no cartão. Porque hoje nós estamos cheios de informação e pouco conhecimento. Haja luz e houve luz. Separação é santidade e houve luz, e Deus separou a luz e a treva. Se você é uma luz que está abraçado com as trevas, cuidado, porque talvez a tua luz é treva. Como eu frequento, atuo, trabalho, me relaciono com várias pessoas de todos os segmentos, isso me deixa em contato constantemente com um ambiente de treva. Quem já viu dizer aqui que o meu nome é pastor? Diga assim, pastor. Luiz é um adjetivo. As pessoas não me conhecem como Luiz. Tem lugar que se você chegar e falar assim, olha, o Luiz vai vir aqui, ninguém sabe nem quem é. Se você falar o sobrenome, talvez até vão associar. Mas se você falar que hora o pastor chega, todo mundo sabe. E eu procuro manter isso, sabe por quê? Porque é a identidade. Quando Deus te dá a luz, Ele te dá uma intensidade da luz, uma identidade da luz, que seja boa para onde você está inserido. Amém? Está preparado para bater bastante bichinha aí? Você está preparado para ter várias setinhas? Vários besouros? Está preparado?